Lembra quando você viajou de avião? A aeromoça fica lá na frente, mostrando os procedimentos de segurança. E isso é uma exigência da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Pois bem, quando ela fica lá mostrando aqueles procedimentos, tem coisas que eu não conseguia compreender. Uma delas é como flutuar com aquele assento. Bom, muitas dessas coisas eu passei a compreender depois que a TAM começou a adotar vídeos para mostrar os procedimentos de segurança. Aí sim, eu entendi muitas coisas que eu não entendia quando a aeromoça estava lá mostrando. E isso também é gamificação. Vamos dar uma olhadinha no vídeo? Senhoras e senhores passageiros, é um prazer recebê-los a bordo. Desejamos uma boa viagem e pedimos a sua atenção para as instruções de segurança a seguir. A utilização desse recurso é muito interessante, porque você pode, ao mesmo tempo que os personagens estão falando em português, você tem uma tradução em outra língua, dependendo para onde que está indo. No caso aqui, inglês. Sobre as máscaras de oxigênio, ela fala sobre esse ajuste da máscara de oxigênio. Isso é impossível a gente compreender quando a aeromoça está falando no procedimento de segurança. Então o vídeo mostra bem como que é feito o ajuste. E aí a minha maior dúvida, como que seria possível flutuar naquele assento? Então eles mostram de uma forma bem simples, né? Algo que para mim era um mistério total. Bom, isso é uma forma de gamificação. Bem, vamos entender melhor o que é gamificação. A gamificação é um termo que vem do inglês, gamification, que é o uso de mecanismo dos jogos orientados com o objetivo de resolver problemas práticos ou despertar engajamento de pessoas. Essas técnicas têm sido aplicadas como alternativas às abordagens tradicionais. Então, muitas empresas, escolas, enfim, muitas áreas está sendo utilizado. E não acho que isso é nenhuma novidade, não. Em 2015, nós já tínhamos 50% das grandes corporações, elas utilizavam algum tipo de gamificação. Quais são os principais usos da gamificação atualmente? Para encorajar pessoas a adotarem determinados comportamentos, para familiarizar com novas tecnologias, né, novas ferramentas, processos de aprendizagem, treinamentos. E um outro aspecto que eu acho bem interessante da gamificação é para tornar mais prazerosas algumas tarefas que são repetitivas ou tediosas, enfim, né? Nos treinamentos são muito utilizadas, entre outras. Bem, como surgiu o termo e o conceito gamificação? O termo gamificação só tornou popular a partir de 2010, quando Jane McGonigal apresenta no TEDx toda a sua ideia e reflexão sobre essa nova forma. E ela escreveu um livro, que é esse aqui, A Realidade em Jogo, que passou a ser como uma bíblia em gamificação. Então, as pessoas que quiserem saber mais sobre a gamificação, é uma obra muito bacana, já tem em português e as referências estão na descrição do vídeo. Qual foi a grande reflexão dela? Em 2010, ela observou os jogadores do game World of Warcraft, que iniciou em 2001, então, num período de 9 anos, ela somou o tempo que as pessoas gastaram resolvendo problemas de forma online. Somado esse tempo, ela chegou à seguinte conclusão: as pessoas gastaram 5,93 bilhões de anos resolvendo problemas virtuais. E aí vem a grande sacada dela. Ela pensa, imagina quais resultados seriam obtidos se as pessoas gastassem esse tempo resolvendo problemas do mundo real. Problemas relacionados à questão da pobreza, mobilidade urbana, aquecimento global, questões de sustentabilidade, enfim, inúmeros problemas.
E a partir da propagação desses conceitos, dessas ideias, muita coisa vem mudando de lá para cá. Essas reflexões, a obra e todo esse conceito, eles serviram de base para o projeto que começamos a desenvolver em 2012, que foi um projeto social e que trabalhava com a questão de doação de sangue. E como esse era um tema muito duro, a gente percebeu que tinha que trabalhar de uma forma mais suave. Como que funciona? O aplicativo é disponibilizado para os colaboradores da empresa. Os colaboradores vão baixar o aplicativo, criar os times, então eles vão ter que conversar um pouquinho, entender um pouco sobre doação de sangue, conversar, criar esses times dentro da empresa. Depois disso, eles vão ter um período de 5 meses para o jogo. No final do período, a equipe que fizer mais pontos ganha o jogo. Como é que a gente ganha ponto? Doando sangue. A experiência de utilizar a gamificação nesse nosso projeto foi muito bacana. A gente criou um aplicativo, criamos todo esse conceito, né, utilizando o conceito da gamificação, e a gente teve a oportunidade de apresentar no TEDx Fundação Telefônica em 2013. E foi muito interessante essa experiência. O nosso aplicativo era apenas uma ferramenta dentro da gamificação. Não acontecia tudo dentro do aplicativo. E essa é uma característica muito interessante da gamificação, porque ela trabalha com você utilizar a mecânica dos jogos e não necessariamente você trabalhar só com aplicativos ou de forma online. A gamificação ela trabalha com a questão do lúdico, é a utilização de mecânica dos jogos. Bem, a partir daí, eu comecei a estudar muito sobre gamificação e os casos que mais me chamaram a atenção, né, os exemplos que mais me chamaram a atenção são justamente na área de saúde e de segurança. A gente encontra trabalhos bárbaros que foram realizados. E eu vou mostrar para vocês 2 exemplos que eu adoro. O primeiro desses exemplos é no metrô de Melbourne, na Austrália. Set fire to your hair, poke a stick at a grizzly bear. O problema que eles tinham era acidentes e mortes de jovens no metrô. Então, a cada ano isso estava aumentando muito. E eles observaram também que os jovens de 13 a 25 anos não estavam prestando atenção nas mensagens de segurança. Esse era o cenário que eles tinham. Qual foi a solução? Contrataram uma empresa especializada para fazer um estudo e apresentar uma solução. Utilizando a gamificação, qual foi a solução? Criaram um vídeo que na primeira semana teve 20 milhões de visualizações, um aplicativo, a música, enfim, eles criaram todo um trabalho para conscientização dos jovens utilizando a gamificação. O resultado foi que, depois de um ano, houve uma redução de 10% no número de acidentes. E isso comprova a importância, o quanto que essa é uma nova ferramenta que está aí disponível para as empresas, para as corporações, as instituições, enfim. E uma coisa muito interessante que nos depoimentos a gente pensa assim, um jovem de 25 anos ele vai estar jogando com esse joguinho que é muito simples ou vendo essa música e por diante. O relato dos jovens é o seguinte, que o joguinho, o aplicativo, ele era um jogo um pouco simples ou bobinho, né, algo assim, mas que eles gostavam de jogar porque distraía. Então, a expressão é algo que cola. E o resultado disso, do estudo, mostra que a repetição faz com que eles passem a registrar aquelas mensagens aquelas informações que estão sendo passadas. Então, eu acho esse um exemplo assim, muito bacana, muito legal. E dá uma olhadinha no vídeo.
safe around trains. A message from Metro. Bom, o segundo exemplo que eu acho muito bacana é na área da saúde. A GE criou um equipamento de ressonância magnética e esse equipamento foi instalado no hospital. Passado um tempo, uma das pessoas responsáveis pelo projeto foi no hospital verificar como que estava o equipamento. E, para surpresa desse funcionário, esperando para fazer o exame, tinha uma criança com o pai e a mãe, e a criança chorava muito. E os pais estavam super tensos ali naquele momento, na espera do exame, tentando acalmar o filho e aí por diante. E viu depois a criança saindo também, né? Ela foi sedada, enfim, ele viu como acontecia todo o processo, né? Então a jornada desse usuário, no caso o paciente, uma criança. Bem, segundo ele, o orgulho do seu trabalho foi substituído por um sentimento de fracasso. Porque ele constatou que o equipamento que ele ajudou a produzir causava medo e angústia nos pacientes que ele queria ajudar. Ele volta para a empresa com aquele sentimento e ele mobiliza um grupo para estudar como resolver aquilo que ele tinha visto, que ele considerou um problema. E para resolver esse problema, eles contratam uma empresa e essa empresa, essa consultoria, ela trabalha justamente com a metodologia que é centrada no ser humano. Depois que ele viu aquele cenário, ele conversou com a enfermeira e fez uma outra descoberta, que 80% dos pacientes pediátricos eram sedados para fazer o exame, em função das angústias e do medo que as crianças tinham na hora de fazer o exame. E com isso eles não ficavam parados, porque é um exame que a pessoa precisa ficar parada. E as crianças angustiadas, com medo, não conseguiam ficar paradas, ou seja, tinham que ser sedadas para fazer o exame. Ele volta para a empresa com o seguinte problema: o equipamento de ressonância magnética era aterrorizante para as crianças. Foi isso que ele presenciou. A solução que eles encontraram fizeram todo um estudo e criaram, em bem pouco tempo, um protótipo de uma aventura. E eles implementaram esse programa como um programa piloto no Hospital Infantil da Universidade de Pittsburgh, na Pensilvânia. Como foi esse protótipo? Eles colocaram adesivos em toda a sala, no equipamento, em todos os equipamentos, tudo que tinha na sala foi adesivado com um cenário. Então, eles criaram o primeiro roteiro, o primeiro cenário deles foi o navio pirata. E, além disso, eles criaram um roteiro que foi passado para os técnicos que operam as máquinas e para que eles pudessem ir conduzindo os pacientes mirins durante a aventura, ou seja, durante a realização do exame. Então, o técnico diz para as crianças que elas estão navegando dentro de um navio pirata. E, para isso, o grande desafio que elas vão enfrentar é ter que ficar imóveis durante a viagem. E que, no final, elas poderiam escolher um tesouro na arca do pirata. E, com esse procedimento, eles mudaram o contexto totalmente da utilização do equipamento e o número de pacientes sedados caiu drasticamente e com isso o que o hospital ganha? Você reduz o tempo da jornada do usuário, do momento que o usuário entra no hospital e sai do hospital. Você reduzindo esse tempo de permanência do usuário, no caso o paciente dentro do hospital, você consegue uma maior utilização também do equipamento. Transformar a sala de realização de um exame em uma aventura para a criança faz com que ela tenha uma disposição de enfrentar os seus medos.
E essa mesma proposta é a proposta que eu tenho quando eu vou numa montanha-russa. Eu morro de medo de montanha-russa, mas quando eu me disponho aí, eu tô lá já disposta a controlar os meus medos. E é isso que acontece com as crianças. Elas entram no desafios com a proposta de eu não posso me mexer. Vai ter barulho e eu vou ter que ficar quietinho durante aquele barulho. Isso é gamificação. Então você utiliza a mecânica dos jogos na resolução de problemas, né? No caso ali é de uma experiência, você coloca a criança dentro de uma nova experiência da aventura. E alguns relatos bem interessantes desse programa, que eu achei muito legal. A criança, no outro dia em casa, fala para a mãe: mãe, vamos lá outra vez, eu quero participar da aventura novamente. Quer dizer, algo que anteriormente era pânico, era crítico para as crianças, era um momento de traumas, né, no sentido de que ela não gostava, no momento posterior à implementação do programa piloto, você tem a criança falando: não, podemos voltar, né? Gostei da aventura. É a história do parque de diversões, né? Muitas vezes a gente sente medo, a gente grita, mas você quer voltar, você quer ir outra vez. Esses são alguns exemplos que eu gosto bastante, mas podemos criar coisas bem simples, como um roteiro de tarefas para os filhos, para o marido, enfim, dá para criar um monte de coisa. Quem sabe criar um crachá nas empresas, dizendo um pouquinho como você está naquele dia. Olha só, hoje eu estou feliz. Nem tanto, cuidado comigo. Posso não ser muito amável hoje. E já estou te contando isso, não estranhe. A gamificação é trabalhar o lúdico dentro dos mais diversos cenários. A próxima vez que você viajar de avião, acho que você vai lembrar um pouco de tudo isso que a gente falou aqui. Se você gostou do vídeo e quer acompanhar os próximos, inscreve no nosso canal aqui. A bibliografia que a gente utilizou neste vídeo está aqui embaixo na descrição do vídeo. E não esquece de curtir aqui embaixo.